Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o nosso Salvador, nossa mensagem de hoje ela está baseada no texto de Lucas, capítulo 16, onde destaco os versículos 8 e 9, onde está escrito assim: E o patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza. E Jesus continuou: As pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Por isso eu digo a vocês, usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Que o Espírito Santo, o Espírito do nosso Deus, nos ilumine neste momento que nós queremos meditar nestas palavras. Amém. Estimados, estamos vivendo uma época, podemos dizer assim, um pouco conturbada em nosso país, devido à grande questão das eleições. Sempre uma época difícil, especialmente nesses últimos anos, onde tem tido, podemos dizer assim, uma polaridade muito grande. Tudo isso causada, por causa da política. E até mesmo para mim, como pastor, muitas vezes é difícil trazer esse tema, mas às vezes também é necessário. É difícil trazer esse tema porque a política, muitos dizem que é suja. A política é complicada. E muitos dos que passam por ela são denominados, são tidos como políticos corruptos. Corrupção é algo que envolve, muitos dizem que talvez todo político é corrupto. Mas enfim, vocês já imaginaram Jesus elogiando um político corrupto? Um político desonesto? Vocês já imaginaram Jesus fazendo isso? Elogiando um político corrupto? Pois bem, na parábola de hoje, nós temos algo semelhante a isso. Jesus não elogia um político corrupto, mas ele elogia um administrador que é desonesto. Mas se pararmos realmente para pensar, o que um político é? O que um deputado, um senador, um prefeito, um governador, o que um presidente é? Qual é a função que ele faz? O que realmente ele faz? Ele é um administrador. Ele é um administrador, ele recebe recursos provenientes de impostos e a função deles é administrar eles para que eles cheguem até a população nas mais diferentes áreas que necessitamos. Então, podemos dizer aqui, sim, que um político é um administrador. E, então, na parábola de hoje, nós vemos Jesus elogiando um administrador corrupto. Porém, antes de chegarmos nesse ponto, é necessário olharmos para todos os detalhes dessa parábola. Jesus está ali ensinando os seus discípulos, quando então ele traz essa história. E aí ele diz que tinha um homem que era muito rico, que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Isso é bastante comum, quando as pessoas têm muitas riquezas, ou até mesmo um país, como o nosso tem grandes riquezas, é necessário que haja administradores que tomem conta, geralmente o patrão, ele coloca alguém para administrar as suas finanças. Até mesmo nós com Deus também é assim. Deus também coloca nós para sermos administradores dos bens que Ele nos dá.
Mas aqui então nós temos um homem rico que tem um administrador, cuidava dos seus bens, e chegou então até os ouvidos deste homem muito rico que o seu administrador estava desperdiçando o dinheiro deste homem. E assim então o patrão, ele chama então o seu administrador e diz: olha, eu estou ouvindo aí que você tem umas coisas aqui erradas acontecendo. Eu quero que você então preste contas da sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador. Ou seja, estava sendo despedido. E aí o administrador diz: mas o patrão vai me despedir. E agora o que eu vou fazer? Porque naquela época não se tinha muito o que fazer. Ou você era agricultor, uma pessoa que cuidava talvez de gado, né? Ou um agricultor que trabalhava na roça, ou talvez até uma outra área, como um cobrador de impostos, mas daí ele também já estava sendo demitido por causa da talvez desonestidade dele, ou por não ser um bom administrador. E aí então ele pensou assim: mas e agora? Eu não sei mexer na terra, talvez nem tenho forças para isso, para cavar, e eu não sei o que fazer, tenho até mesmo vergonha de pedir esmolas. Aí ele foi ligeiro, ele foi astuto, ele pensou assim: já sei o que eu vou fazer. Assim, quando eu for mandado embora, eu vou ter amigos que vão me receber nas suas casas. E aí então ele chama algumas das pessoas que deviam dinheiro para o patrão. E ele pergunta então para essas pessoas o seguinte, para o primeiro: quanto é que você está devendo para o meu patrão? Veja, essa pergunta até mesmo é interessante. Aqui a gente pode olhar por dois olhares. O administrador pergunta para aquela pessoa quanto que ele estava devendo para o patrão. Ora, se ele era o administrador, ele deveria saber quanto que aquela pessoa devia para o seu patrão, porque ele era o administrador. Ou ele pergunta já com o sentido de querer que o cara pense assim: não, mas então eu vou dar vamos dizer assim, um jeitinho. Então ele já joga a responsabilidade para o outro, dizendo assim: ele que pode dizer então quanto que ele está devendo, já querendo talvez ganhar a amizade daquela pessoa com isso. E aí ele diz, quanto que você está devendo para o meu patrão? E a resposta, 100 barris de azeite. Daí o administrador diz: pegue aqui então a sua conta, sente-se e escreva 50. Para outro que devia para o seu patrão, ele perguntou: e você, quanto você está me devendo? Novamente, ele pergunta do mesmo jeito: quanto você está devendo para o patrão? 1000 medidas de trigo, respondeu ele. Escreva 800, mandou o administrador. Aqui, até mesmo uma outra opinião, ainda a respeito disso aqui, dizendo que aquilo que o administrador estava cobrando, talvez era a taxa percentual de juros que ele já ganhava nas negociações. Porque o administrador, assim como hoje um administrador faz, ele tem a taxa de administração. Isso acontece nos negócios de hoje em dia. Então, talvez aqui a parte que ele estava tirando, talvez nem era realmente do patrão. Pode ser que era parte dele, que ele já estava negando, digamos assim, para receber então favores mais para frente dessas pessoas. Ou seja, ele teria sido até mais esperto ainda. Por quê? Porque ele negou um pouquinho ali que ele receberia para receber muito mais favores mais para frente. E até mesmo Jesus depois diz, que quem é fiel no pouco, sobre o muito colocarão. E pode ter
essa interpretação então também. E aí então, depois disso, o patrão então chama esse administrador desonesto e o elogia pela sua esperteza. E aqui termina a parábola. E aqui então Jesus continua dizendo o seguinte: as pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Veja, aqui o patrão não está elogiando o administrador por ter feito algo errado ou pela desonestidade dele, mas está elogiando ele por causa da sua esperteza, da sua ligeireza, de tentar resolver logo o problema para conquistar favores mais para frente. É essa atitude que o patrão elogia. E é essa atitude que Jesus está dizendo. Se eu fosse comparar com um político, Jesus não está elogiando o político por ele roubar das pessoas. Assim como a gente sabe que em muitos casos realmente isso acontece ou já aconteceu. Mas ele está elogiando aqui por causa da esperteza. Tanto que no versículo 8, depois Jesus diz: as pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. E aí Jesus diz, por isso usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes. Quem é desonesto nas pequenas também será desonesto nas grandes. E se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras, ou seja, daquilo que realmente é importante? E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? E aí eu pergunto aqui, o que será que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis comparar a questão do mundo com as questões celestiais. Aqui é breve, é passageiro, é ligeiro, mas nós também temos que ser espertos e ávidos, porque nós temos algo muito melhor lá esperando. Mas para isso, aqui neste mundo, nós temos que ser fiéis àquilo que nós somos colocados e incumbidos de fazer. E aí Jesus termina dizendo: um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Ou seja, ou nós servimos as coisas do mundo, ou servimos a Deus. E aí que eu quero abrir um pequeno parênteses. Eu já falei sobre a questão de a gente saber administrar bem as bênçãos materiais. E que não é errado a gente ir em busca disso. A gente tem que apenas saber que o dinheiro serve a nós. O dinheiro é um instrumento que serve a nós. Mas a gente não deve servir ao dinheiro. O dinheiro deve ser um servo para nós, aqui neste mundo, para que a gente saiba administrar ele muito bem aqui neste mundo, e que a gente também, assim, possa, na realidade, servir a quem convém, a quem nós devemos, que é a Deus, também usando do dinheiro. E é isso que Jesus está querendo nos dizer aqui. Mas eu quero voltar agora para a questão que realmente importa, que eu gostaria de dizer a respeito desse texto. Não falar sobre a questão de dinheiro, mas falar sobre a ligeireza que esse administrador teve, a esperteza, a vontade em fazer aquilo que ele achava que era o correto, dentro da visão dele. Eu digo, se a gente às vezes fosse tão
né? E Jesus diz isso, né? Vocês já imaginaram se as pessoas que são de Deus fossem tão ágeis, tão espertas, tão inteligentes quanto as pessoas que são do mundo? E aí eu vejo, especialmente nessa época de política, de campanha eleitoral, e não somente agora, mas estava vendo nos últimos anos, isso tem acontecido bastante, por causa dessa polaridade política, que as pessoas aqui neste mundo são muito ávidas, são muito ligeiras e gostam de falar de política, gostam de expor a sua opinião. Veja, não há nada errado nisso. Porém, eu fico me perguntando, se a gente também, como cristão, fosse tão ágil para falar aquilo que nós pensamos a respeito da nossa fé, para transmitir aquilo que realmente importa como cristão, que é aquilo que Jesus fez, o seu amor que Ele tem por cada um de nós. E se nós fôssemos também tão ligeiros e ávidos nas redes sociais como as pessoas no mundo são hoje, porque a gente abre a rede social, a gente abre o WhatsApp, a gente abre o Facebook, enfim, qualquer outra rede, e o que a gente mais vê é enxurradas de mensagens sobre política, sobre partido ou sobre candidato A ou B. E agora eu fico pensando assim, eu já imaginei o seguinte, nossa, se os cristãos fossem desse mesmo jeito com a palavra de Deus, o mundo seria talvez muito melhor. As pessoas falassem tanto de Deus quanto elas falam de política, a internet estaria cheia disso. Porém, as pessoas só se preocupam mais com as coisas daqui, com as coisas deste mundo. A minha caixa do correio, sempre que chega nessa época, ela está lotada. Ela está cheia de panfletos, até chamados de santinhos. Vocês já imaginaram se os cristãos também tivessem essa mesma vontade e avidez para ir distribuindo panfletos com mensagens cristãs? Ou até mesmo na rede social, todo dia eu compartilho mensagens cristãs, todo dia, não me canso, porque essa é a minha função, seja como pastor ou até mesmo como cristão, de falar de Deus. Essa é a minha função. E eu ainda escrevo lá, compartilhe essa mensagem se você também gostou, compartilhe com os amigos, com as outras pessoas, porque é necessário. Porém, nós cristãos não somos tão ávidos, espertos, ou não temos tanta vontade de falar de Deus quanto a gente tem de falar de política. E eu acho isso, desculpe a palavra, mas fico até triste quando eu começo a pensar nisso. Quando eu entro nas redes sociais de alguns amigos meus e eu vejo lá, na linha do tempo, lá só publicações de política, nada, nenhuma falando de Jesus. E eu fico pensando, que cristão é esse? Que cristão é esse? Infelizmente, as pessoas neste mundo são assim. Infelizmente, nós somos muito mais ávidos, espertos, ligeiros para fazer e falar das coisas daqui do que para falar de Deus. Muito mais dedicados nas coisas, nas bênçãos materiais do que nas coisas espirituais. E é isso que eu digo, tomem cuidado. Não é que a gente não possa falar de política e pensar, até deve, nós como cidadãos desse país devemos pensar, devemos olhar bem, analisar quem são nossos candidatos, olhar se eles vão e estão de acordo com os ideais cristãos também, da palavra de Deus. Sim, é nosso dever pensar dessa maneira. Porém, Deus deve estar em primeiro lugar. Falar de Deus deveríamos pensar muito antes de que ficar distribuindo e botando videozinhos que falam de política.
Mas pastor, se eu não falar de política hoje, pode ser que amanhã eu não possa falar de Deus. Vão fechar as igrejas. Eu digo para vocês, peguem o exemplo bíblico. Da época dos apóstolos, Pedro, Paulo. Pedro foi perseguido pelas autoridades. Paulo, a mesma coisa. Mas o que eles falam a respeito das autoridades da época? O que eles dizem? Está lá em Romanos. Obedeçam às autoridades porque elas são constituídas por Deus. E essas autoridades perseguiam eles, mas eles falam para obedecer, para respeitar as autoridades. Em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo fala para orar por elas, pelos reis, pelas autoridades, por todas as pessoas. E hoje o que as pessoas falam? Fazem bem o contrário, falam mal das autoridades, que foram instituídas por Deus. E quando a gente fala mal de uma autoridade, a gente está falando mal de Deus. Me desculpe, mas essa é a verdade. Eu falo mal de uma autoridade constituída, seja prefeito, seja governador, presidente, deputado, chama ele de político, de ladrão, de desonesto, enquanto ele é autoridade, eu estou falando mal de Deus. Mas ele está fazendo essas coisas, não importa. Ele é autoridade. E eu devo orar por essa autoridade. Tem gente que olha bem pelo lado positivo, olha lá o que o político X fez, bem feito. Rapaz, se tu está torcendo contra o político, tu está torcendo contra o povo. Está torcendo contra ti mesmo. Se tu quer que o teu país te dê mal, se dê mal, tu está torcendo contra o teu país. Orem, diz o apóstolo Paulo, obedeçam às autoridades, respeitem elas. Eu disse, a gente tem que cuidar, sim. Em primeiro lugar, servir a Deus, obedecer a Deus, falar de Deus. Sim, como cidadãos devemos pensar e podemos falar de política, mas o nosso serviço deve ser dedicado a Deus. Se nós somos cristãos, o nosso serviço deve ser falar de Deus para as pessoas, pregar, anunciar, levar a mensagem. É para isso que nós somos chamados, é para isso que nós fizemos uma aliança com Deus no dia do nosso batismo. Ou servimos a Deus, ou as coisas deste mundo. E aí eu digo, vocês que sabem, vocês que escolhem. Não sou eu que vou escolher. Mas eu fui chamado para cá, para essa congregação, não para falar de política, não para dizer para vocês votarem no candidato A ou B. Mas eu vim e eu fui chamado para que vocês, para pregar a palavra de Deus. É por isso que eu estou aqui há 5 anos, para anunciar a Jesus Cristo para vocês. E para que vocês, fortalecidos pela palavra que foi anunciada, vocês falem para as outras pessoas também do grande amor que Deus tem por nós. E é a Ele que nós devemos ser dedicados, nós devemos ser espertos como esse administrador. Nós devemos ser ligeiros em falar de Jesus Cristo, com vontade, com avidez. É isso que Jesus aqui fala e explica nessa parábola. Que a gente também se dedique a Deus o tanto quanto às vezes a gente se dedica aqui às coisas deste mundo, que às vezes a gente se dedique mais a Deus ainda. Pregando, anunciando, falando, não tendo medo, não tendo vergonha. Olha, as pessoas não têm vergonha de postar um candidato político que muitas vezes tem uma ficha lá que não é nada. Não tem vergonha de falar disso, mas tem vergonha de passar uma mensagem cristã. De passar um vídeo que fala do amor de Deus. Incoerências. Mas enfim, que Deus abençoe cada um de vocês nesse período. Período difícil, período conturbado, mas se nós somos cristãos, nós não devemos temer. Foi nos períodos mais difíceis que a igreja cresceu. Foi nos períodos onde ela foi perseguida por não poder falar de Jesus,
que aí as pessoas viram da importância que era falar de Jesus para as pessoas. E assim ela cresceu e se espalhou. Hoje eu não temo se alguém vier me calar. Não. Porque eu sei que é Deus quem está fazendo isso. Deus está e coloca que todas as coisas cooperem para o bem, porque Ele deseja a salvação de todos. Nós lemos isso em 1 Timóteo antes. Deus quer salvar a todos. E às vezes as coisas que não são tão agradáveis, não são tão boas, nos ajudam, são cooperadores para falar de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas Deus coloca para a salvação das pessoas. E que a gente possa, sim, nos dedicar em servir a Deus, falar de Deus para as pessoas, ser sal e luz do amor de Deus. Querem falar de política? Podem falar, sem problema nenhum. Mas falem de Deus. Coloquem a Deus em primeiro lugar na vida de vocês, o resto das outras coisas serão acrescentadas. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.